Abre seu microfone, Júlio. Pronto. Pode falar, Júlio, a bola está com você. Ok, Afonso, obrigado pelo carinho, pela deferência e me permitir compartilhar com vocês uma reflexão que eu fiz assim que eu me aposentei e passei a limpo para vocês. Espero que vocês façam uma reflexão e no terceiro módulo a gente possa compartilhar uma série de experiências importantes aí. Eu queria iniciar com esse pensamento que diz assim: se há alguém superior entre nós, que seja para servir. Então, se você perceber que eu falhar, me ajude, por favor. Eu quero te convidar para uma reflexão e que ela vai ser mais rápida no final. No início eu vou acelerar um pouco, porque isso nós já passamos, mas eu quero que você se questione sobre isso. De onde eu vim? O que eu preciso fazer? Para onde eu irei? É claro que o nosso grupo é um grupo de pensadores, um grupo diferente, que até a matemática e a estatística não levam em consideração, porque são exceções. Mas, se você se colocar como um pensador, isso significa o quê para você? Eu gosto muito dessa. Formar pensadores é formar indivíduos livres, capazes de duvidar, de criticar, de sentir, de intuir, de lutar por si e pelo bem comum. E eu acredito muito no nosso grupo e eu acho que o nosso grupo é o que faz. Então, eu comentei que a gente coloca algumas coisas como matemático, a estatística é uma ferramenta da matemática. Então, quando a gente faz pesquisa, as exceções não são consideradas. Então, essas estatísticas que eu falo aqui é a massa crítica lá fora. Por exemplo, eu acompanhei muito essas pesquisas em sala de aula, porque tem gente de todos os níveis. Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, 90% não pensa. 5% pensa que pensa. 5% realmente pensa. E eu te questiono o seguinte: em qual desses nós estamos? Então, eu acredito, sinceramente, que é os 5% que pensa. Por quê? Quem pensa pouco erra muito. E no nosso grupo a gente não vê pessoas errando. Então, eu concordo com o Leonardo da Vinci quando ele diz isso. Quem pensa pouco erra muito. Então, eu quero te convidar para essa reflexão, para a gente pensar. Então, de onde vim? Eu vou dar algumas alternativas e você veja em qual delas você se encaixa. Eu vim de uma centelha divina, gerada no ventre, com uma vida só. Tem outros que vão ficar com a B, de uma centelha divina, que evolui com o tempo, muitas vidas. E tem aqueles que não vão ficar com nenhuma dessas duas. É uma opção minha de voltar ou não. Então, voltar a ter mais uma vida é a opção minha. Tá bom. E eu também quero te dizer o seguinte: pode ser que você tenha uma outra colocação. Deixa anotado e compartilhe com a gente no terceiro módulo. O importante para a gente iniciar essa reflexão é lembrar o seguinte: nós entramos nesse mundo com a ajuda de um homem e uma mulher. Bom, por enquanto, ainda não tem outra forma. Antigamente, eu falava o seguinte: um casal. Hoje em dia, passando a limpo, já não dá mais para falar que é um casal. Então, nós entramos nesse mundo com um homem, uma mulher, daqui a pouco um cientista num laboratório, a área da medicina. Bom,
Então, o importante é que ainda nós dependemos de um homem e de uma mulher. E quando a gente iniciou essa caminhada, essa uma nova realidade na nossa existência, ela foi uma experiência de 9 meses, tá? Em torno de 9 meses. E hoje, obrigatoriamente, não tem que ser essa experiência no útero materno. Você poderia me perguntar assim: o bebê consegue se desenvolver fora do útero da mãe? Então, hoje, o que a ciência diz é que é possível salvar um bebê com pelo menos 500 gramas ou 22 semanas de gestação. Então, isso já acontece em várias situações. Agora, eu quero dizer para você que, muito em breve, no futuro próximo, nós vamos ter isso. Quer dizer, um útero externo, independente. Quer dizer, preciso de um homem e uma mulher e a gestação será feita em laboratório. Bom, isso eu não sei se nós vamos ver, mas que já está a caminho, está. Bom, nós, quando nascemos, iniciamos uma nova caminhada. Antigamente, eu só colocava uma família, agora não dá mais. Mas, enfim, nós iniciamos uma caminhada que pode chegar até mais de 100 anos. Então, tem muitas coisas para a gente conversar sobre essa caminhada. O importante, se você ainda não fez, pare para fazer, faça sua árvore genealógica. Você sabe que eu tive dificuldade pela herança de avós que imigraram da Itália, de saber o nome deles, sabe? Família grande, complicada, semi-analfabeta e tal. Então, eu ainda tenho um bisavô que eu não sei o nome. Mas o que eu quero te convidar, faça isso, vale a pena. Então, dessa herança, o que nós herdamos? O que nós herdamos dessa herança? Memórias. Né? Memórias que vêm num DNA. Aí você poderia me perguntar, memória, mas que tipo de memória? Pensa um pouquinho comigo. Pode ser uma memória herdada geneticamente, mas a formada. A formada é formada por você. Também você pode dizer o seguinte: a minha memória é de vidas passadas, mais a herdada da minha família e mais a que eu formei. Tudo bem. Então, você tem essas opções e elas são suas e de cada um de nós. Eu coloquei isso num gráfico. Como é que você viria isso num gráfico? Então, eu tenho a herança de uma memória vital, tenho uma memória histórica, que pode ser da minha árvore genealógica, e pode ser de evolução de vidas passadas também. Então, eu tenho uma história que vai depender de cada um de nós, essa concepção. Eu também formei aqui a herança e a formação da nossa memória com imagens. Então, se você der uma olhada aí, você vai ver que eu procurei encaixar tudo aquilo que a gente conversou há pouco na formação dessa memória. Tá? Então, quem influenciou na formação da minha memória no início da minha carreira e da minha vida, ou até agora? Eu também fiz um gráfico, que esse gráfico ajuda a gente pensar. Então, ao nascer, a gente tem a memória vital e tem a histórica, a vital e a histórica. Depois, na nossa vida, nós formamos uma memória prioritária, uma normal, uma secundária. Vamos entender essas três. A prioritária fica aquelas coisas importantes que a gente lembra rapidinho. A normal são aquelas coisas normais que a gente lembra, tal. E a secundária, você precisa encadear a história para lembrar dos detalhes, quer dizer, ela fica mais profunda. E tem coisas, por exemplo, que você tenta lembrar e não consegue. Ou seja, você vê uma imagem, você grava toda a imagem, tem uma parte prioritária, tem uma parte normal, tem uma secundária e tem uma parte elementar que você não vai ver.
não vai lembrar. Também, na memória prioritária, tem uma parte que, quando é além do nosso tamanho, quando você sofre, por exemplo, um acidente grave, de repente você não lembra do acidente, aquilo foi além do seu tamanho. Então, na memória prioritária, nós formamos também uma área que só o subconsciente tem acesso. Essas áreas no meio aqui, a gente tem acesso consciente e subconsciente. Agora, tem essa parte histórica e essa memória elementar aqui, o cara tem acesso com hipnose, tem regressão. Bom, então é importante você ter uma ideia da sua memória, como é que ela funciona. Não tem que ser assim. Assim é como o Júlio fez para ele entender. Tá? Então, eu queria que você faça informação da sua memória, porque isso vai te ajudar bastante. Nessa caminhada da infância, o que eu queria que você pensasse? Como foi essa caminhada na infância? O que eu precisei fazer na minha primeira infância? O que você precisou fazer da sua primeira infância? Aprender. Então, nós começamos aprendendo. Aprendendo o que inicialmente? O que você acha que você aprendeu inicialmente? A sobreviver. Então, chorava quando queria comer, quando fazia umas coisas que não eram do seu agrado, você chorava. Bom, você, queira ou não, aprendeu a sobreviver. O que tivemos que aprender, além de sobreviver na primeira infância? Respeitar as leis. Que leis? Os direitos e deveres. Então, no início da nossa vida, nós aprendemos as leis da família, os direitos e deveres com a família, depois com a sociedade e também com o universo. Então, a isso que nós aprendemos no início, deu-se o nome de educação. Então, quer dizer, eu fui educado assim, né? Respeitando a família, a sociedade, o universo, e assim a gente constituiu a nossa educação primeira. O que a gente formou inicialmente? A gente formou uma coisa que a gente carrega grande parte até hoje, é o caráter. Né? O caráter. São os valores básicos que usamos durante praticamente toda a nossa vida. Tá? Isso aconteceu até mais ou menos 7 anos. Mas lembre-se que da estatística, mais ou menos 7 anos é o período de formação da imaginação. Quando a gente aprendeu a desenvolver o uso da imaginação, a gente aprendeu a questionar. Antes a gente não questionava. Quando desenvolvemos a imaginação, aprendemos por quê, como, quando. Né? Então, é uma coisa importante o desenvolvimento da imaginação. Formamos nossos traços da personalidade nesse período, que são os nossos paradigmas, as leis básicas que herdamos da nossa família, dos nossos pais. Bom, então, os paradigmas que depois, para mudar, a gente tem que sofrer um pouco. Mas o importante é a gente lembrar a época que a gente formou os paradigmas básicos. Então, além da família, quem mais participou dessa minha formação? Então, é lógico que você vai lembrar da escola, você aprendeu a ler livros, na sociedade aonde você ia, na igreja, no clube. Bom, enfim, esse conjunto ajudou a formar os nossos paradigmas. E aí, depois da nossa primeira infância, o que é que vem? É lógico que todo mundo sabe o que é que vem, a adolescência. Mas o que eu precisei fazer na minha adolescência? O que você precisou fazer? O que cada um de nós precisou fazer no início da nossa adolescência?
aprender e também fazer escolhas. Não, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu quero, isso eu não quero. Então, a gente foi aprendendo a usar a imaginação, a questionar, tá? Então, e com isso nós fomos aprendendo a fazer escolhas. Então, a adolescência é a fase das nossas primeiras escolhas pessoais. E isso é importante, porque com ela veio o início da busca do nosso estilo, das coisas que cada um de nós gostava naquela época. E isso aconteceu, é lógico, lembrando que é estatística, até mais ou menos por volta de 21 anos, 18, 19, 20. Bom, estou pegando 21 anos, que é o que a legislação atribui responsabilidade. Como iniciamos a formação da nossa autoimagem? A sua autoimagem, como é que se iniciou? Então, eu digo assim, com nossos pequenos hábitos. Então, a nossa autoimagem, como eu sou, como os outros começavam a me ver e como eu dizia para os outros que eu sou, tem a ver com os nossos pequenos hábitos. E eu lembro que, eventualmente, alguns têm esses hábitos até hoje, mas é bom a gente lembrar o que a gente aprendeu no dom. Quando você escolhe um hábito, escolhe o resultado final desse hábito. Bom, lembre-se também que Garcia Rosa diz assim: eu não preciso ser igual a mim mesmo a vida inteira. Eu não preciso ser igual a mim mesmo a vida inteira. Se eu precisar mudar, eu vou mudar. Muito bem. O que veio após a adolescência? O que começou a acontecer na nossa vida? A busca da realização pessoal, profissional, bom, a busca pela nossa realização. O que eu precisei fazer nessa época, quando começou a terminar a adolescência e eu comecei a buscar? Então, eu tinha que aprender, usar e ensinar. Então, no início, depois da nossa adolescência, na fase adulta, então eu já era cobrado, tem que aprender, tem que usar e, se possível, ensinar também. Tá? Então, essa fase adulta, eu chamo de período das nossas realizações. Então, esse período das nossas realizações começou assim: desenvolvemos a caminhada profissional. Quer dizer, na área profissional, o que eu vou fazer? Qual é a escolha que eu fiz? Quais a escolha que eu abracei? Desenvolvemos a caminhada familiar também, da família pessoal de cada um. E eu coloquei entre aspas, porque é para alguns que também teve o desenvolvimento da caminhada espiritual. Essa é uma fase que isso fica em terceiro plano, entre aspas. Normalmente acompanha-se um tempo a dos pais e depois cada um vai parando, e é o que mais ou menos acontece, e isso vai até por volta de 65 anos. Bom, por volta de 65 anos, quer dizer, não significa que seja isso. Bom, nesse período é que nós definimos o nosso estilo de vida. Cada um de nós tem um estilo de vida, né? E ele foi desenvolvido pelas escolhas e pelas atitudes. Então, é importante a gente lembrar que quando a gente desenvolveu o nosso estilo de vida, foi em função das coisas que nós escolhemos e pelas decisões que tomamos. Então, relembrando William James, ele diz assim: a maior descoberta de minha geração é que os seres humanos podem mudar suas vidas se mudarem suas atitudes mentais. Então, isso você já sabe que se você quiser mudar, você tem que mudar a sua atitude mental, tá? E é isso que a gente aprendeu no dom. Bom, então, se você olhar na figura, você tem uma ideia até onde a gente já foi. O que está faltando? O que está faltando ainda? Mais duas fases. Então,
duas fases que a maioria de nós nos encaixamos nela. Vamos pensar um pouquinho a respeito. Com o enfraquecimento do corpo, o que é que vem? A terceira idade. Tudo bem. E o que é que nós precisamos fazer na terceira idade? Parou para pensar? Aprender. Mas veja que aprender aqui já ficou menorzinho um pouco. Ensinar também já ficou menor um pouco. Tá? E refletir. Nós temos que, na terceira idade, aprender a refletir. Tá? Então, a pergunta eu chamo esse período da terceira idade de período da constatação. Veja se você vai entender o que eu quero dizer com constatação. Eu me pergunto o seguinte: o que eu consegui profissionalmente? O que eu consegui na família? O que eu consegui espiritualmente? Veja que eu já tirei os aspas. Então, na terceira idade, a espiritualidade começa a balançar um pouco a cabeça da gente. E esse período vai até mais ou menos 80 anos. Antigamente era 70, agora 80. Bom, mas eu quero que você acompanhe um pouquinho. Nessa fase, é uma fase de perigo. Por quê? Porque como é uma reavaliação, o que deu certo, como é que eu fui e tal, alguns se envolvem com remorso ou apegos no passado. Isso é complicado porque geram as doenças complicadas. Ah, se eu tivesse! Ah, se eu tivesse! Então, tem que tomar muito cuidado com esse tal do se eu tivesse. Alguns se perguntam o seguinte: será que eu escolhi o caminho certo? E aí vem a culpa, o se eu tivesse aumenta, né? Então, tem que tomar muito cuidado com a culpa, né? Esse se eu tivesse. Entregar, já foi, passou, eu estou aqui, né? Então, alguns sobrevivem a esta fase. Não são muitos, não, tá? Então, para os que sobrevivem a esta fase, são chamados de idosos, né? Espero que a gente seja idosos sorridentes, pelo menos. Então, o que é que nós precisamos fazer nesta fase? Aprender pouquinho. A gente quase não tem mais muito interesse em aprender, tá? Agora, a gente tem muito interesse em orientar, principalmente os que estão à nossa volta. Então, a gente tem uma necessidade grande disso. E reavaliar. Então, aprender, orientar e reavaliar. Essa fase eu chamo de a fase das reavaliações. Então, fase das reavaliações. E aqui, veja o que eu coloco por primeiro: rever valores espirituais. Então, aquilo que a gente recebeu na primeira infância e na adolescência foi ficando para trás, na fase adulta a gente não ligou muito, aqui volta. Aí volta um pouco mais forte. Rever os valores familiares, rever valores de apegos. Essa é a parte mais complicada para muitos, rever os apegos. Então, e esta fase de reavaliação vai até a passagem. E para alguns, isso começa a parecer algo complicado. O medo diferente do medo da preservação da espécie. Então, esse tipo de medo, a gente tem que pensar nele, que é o medo da morte. Então, o que eu quero? Eu quero fazer uma reflexão rápida com você sobre isso, morte. Vamos pensar? Olha para essa figurinha. Essa figurinha vai te dizer algumas coisas importantes. É importante você pensar nela. Essa metáfora, eu acho que ela está
disponível para a gente compreender isso. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Eu gosto muito disso que eu vou projetar para vocês aqui. Ó. Observe. De repente, a vida vira do avesso e você descobre que o avesso é seu lado certo. E, de repente, a vida te vira do avesso e você descobre que o avesso é o seu lado certo. É bom pensar. Teseu fala uma coisa que, para mim, é chave de ouro. Se não compreendes a vida, como pretendes entender a morte? Então, eu acho que nas reflexões, dê uma olhadinha sobre a vida, como foi, como está sendo, para você ter facilidade na parte final. Eu coloco aqui uma coisa que diz assim: morrer é preciso. É a única certeza absoluta. Então, na nossa vida inteira, só temos uma certeza absoluta, que é a morte. Então, você vai acompanhar todas essas fases, né? E aí você diz assim: Júlio, e o que é que fica? Fica a nossa história, tá? Então, disso tudo vai ficar a nossa história. Alguns dizem assim: nós precisamos voltar. E a gente fica pensando, voltar para onde? Eu não sei nem de onde eu vim. Como é que eu vou voltar? Voltar para onde? Eu quero dar uma dica para vocês, que é para você observar seus sonhos. Eu aprendi há muito tempo atrás, observando um pesquisador, que pesquisou 70 grávidas. Eu acho que já contei para vocês isso, mas vou contar de novo, para que você reflita sobre isso. Ele pesquisou os sonhos de 70 grávidas e, no final, ele concluiu o seguinte: as grávidas que sonharam com o parto tiveram parto normal. As grávidas que não sonharam com o parto tiveram um problema de parto. Ou seja, nós temos um mecanismo interno que nos permite nos preparar para o amanhã, para o desconhecido, e é o mecanismo dos sonhos. Se você não usa, passe a encarar, lembrar dos seus sonhos. Você vai se sentir em lugares diferentes, você vai concluir coisas diferentes, cada um no seu tamanho. Os seus sonhos não são os meus, e nem os teus vão ser os meus. Cada um de nós vai ter sonhos do seu tamanho. E o universo não cobra nada além do seu tamanho. Então, é bom e é importante você refletir sobre isso. Tem uma coisa que eu gosto que diz assim: viva de forma coerente. Viver de forma coerente. O que é coerência para você? Coerência é a capacidade de vivermos de acordo com nossas próprias crenças, conhecimentos e convicções. A capacidade de vivermos de acordo com nossas próprias crenças, conhecimentos e convicções. Respeite as convicções dos outros também. Então, é importante que você viva as suas convicções. Não adianta querer viver a dos outros, sabe? Não tem como. Então, você só pode ser responsável pelas suas crenças, conhecimentos e convicções suas. Isso é coerência. Tem uma coisa que eu também sempre projeto, e eu gosto muito, isso me marcou. Normalmente, aos 18 anos de idade, nós temos o corpo que a natureza nos deu. Após os 50 anos, temos o corpo que merecemos. Observe em volta de você. Tá? Quando a gente faz uma reflexão, nós e o tempo, quando a gente observa nós e o tempo, então eu gosto da curva da vida, e que a gente pense um pouquinho. Quando eu comecei a estudar essa curva da vida e a nossa responsabilidade pelo nosso envelhecimento, a primeira coisa que eu quis saber é
como tinham envelhecido os meus modelos. Se você já viu, me perdoe, mas eu quero que você um dia pense nisso. A Brigitte Bardot era meu modelo sexual. Então eu fui atrás, como é que ela ficou? Né? Elizabeth Taylor, eu não perdia filme dela por nada, eu adorava os filmes dela. Ela era muito, muito querida. Também envelheceu. Marlon Brando era meu modelo de bang bang. Eu adorava arma e filme de bang bang. Então, mas só que o tempo passou para ele também. Tony Curtis, alguns diziam o seguinte, que eu até me parecia com ele quando moleque. Ele era um modelo especial, mas também envelheceu. A Madonna também foi meu modelo sexual, tal, né? Só que ela teve um fim meio trágico, drogas. Então, a coisa fica um pouco mais complicada. Aí você vai ver o JJ aí, ó, né? Então, tudo bem. Eu quero saber o seguinte, como é que você está se transformando? Então, dê uma olhada em você, acompanhe, observa. Eu sei que você é uma pessoa especial, mas também dê uma olhada nos seus ídolos, os seus astronautas. É importante você olhar isso. Anderson fala uma coisa que eu gosto muito. As leis da natureza são supremas e, para evoluir, o ser humano tem que aprender a conviver com elas. Pense nisso. Pense nisso. Um dos meus astronautas, Walter Russell, esse cara, na época que eu estava me preparando para ser orientador, entrou na minha vida com uma tradução datilografada de uma entrevista dele com Glenn Clark. Então, deixa eu voltar aqui, que pulou aqui. Então, aqui no Brasil, o livro saiu publicado como O Homem que Tocou os Segredos do Universo. Lá fora era O Homem que Percebeu os Segredos do Universo. Mas, de qualquer forma, isso foi muito importante para mim, me marcou, e eu acho que é basicamente tudo que a gente vê no Dom. Então, a primeira lei dele é ser humilde. Ninguém pode multiplicar-se por si mesmo. O ser humano precisa, primeiro, dividir-se e dar-se ao serviço de todos, colocando-se assim dentro de todos. Então, você lembra que sozinho você não vai a lugar nenhum. A outra tem tudo a ver com o que a gente aprendeu no Dom. Olhe reverente para dentro de si, em direção do seu eu. Se você ficar só o suficiente para familiarizar-se consigo mesmo, ouvirá os sussurros da fonte universal. A pergunta que eu faço: você já ouviu um sussurro da fonte universal? Porque se você não ouviu ainda, é porque você não ficou só o suficiente consigo mesmo. Então, precisa aumentar o tempo das suas meditações. Lampejos de inspiração vêm apenas vêm aqueles que se sintonizam com o universo. Intuição e inspiração formam a linguagem da luz. Que bom a gente conhecer um pouquinho da linguagem da luz. A lei da determinação. Então, essa é fundamental. Você precisa reunir sua energia preservando da dissipação em qualquer direção, diferente da intencionada. Pense numa coisa de cada vez. É o sentir-se aqui e agora que o Evandro tanto recomenda. Então, é importante você cuidar dessa parte também. E a lei da alegria tem tudo a ver com a gratidão, que diz assim: quanto maior a alegria na consciência interior do indivíduo, maior a força de recarga da energia pensamento dentro do ser. Deve-se buscar o êxtase interior. Aprenda isso com a gratidão, que você vai fazer uma grande diferença. Tem um lembrete aqui, que, para encerrar, eu quero que você pense nele. Só uma coisa torna um sonho impossível. O que é? O medo de fracassar. E o outro,
que eu acrescentaria aqui do Paulo Coelho é a vaidade. Cuidado com a vaidade, porque a vaidade é o que tira muita gente do caminho. O que eu espero com essa reflexão? Que você tenha elementos para responder por que eu sou assim. Cada um de nós pode procurar melhorar isso. Né? Eu fiz um resumo para você pensar em cada situação, mas o importante é você se responder isso. Eu quero agradecer ao Evandro, ao Afonso, pela oportunidade que me deram de organizar esse bate-papo, que é importante para mim. Tá? E que, com isso, eu acho que a gente tem condições de fazer, nas reflexões agora do terceiro módulo, uns papos legais sobre as experiências de cada um. Obrigado e um beijo a todos.